Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de hoje, o título é Violação da Aliança. Essa expressão, violação, é a mesma significação que está no capítulo 7, verso 1 de Josué, quando fala, e prevaricaram. A expressão prevaricar tem a ver com cometer algo ilícito, tem a ver com agir com infidelidade, agir em rebeldia, em desobediência, mas eu gostei da expressão, de uma significação que diz assim, prevaricar quer dizer agir com má fé ou má intenção para prejudicar outro. Então isso se enquadra muito bem com a pessoa de Acã. Essa violação, esse termo é colocado por conta do que foi dito no capítulo 6 e o verso 18 e 19 de Josué. Porque ali o próprio Deus orienta ao povo dizendo assim, não levem coisa alguma daquilo que foi separado para destruição, ou vocês mesmos serão completamente destruídos e trarão desgraça ao acampamento. Eu li na nova versão ou na versão transformadora. Essa expressão, trarão desgraça, tem a ver até com o nome de Acã. Acã, o seu nome significava desgraça, perturbador. E de fato ele acabou trazendo desgraça para a sua vida, uma vez que ele não quis, na verdade, se arrepender. Isso aqui é tão crucial, irmãos, porque se ele tivesse caído em si, diante do que foi dito a ele e voltado, com certeza ele acharia graça e misericórdia. Mas eu vou falar um pouco sobre isso no final do vídeo. Então, assim, essa violação da aliança, houve um pacto da parte de Deus em relação a eles, ou seja, vocês vão para Jericó, mas não fiquem com coisa alguma, não cometam nada que cause desgraça no meio de vocês, porque o pecado, como é dito em Isaías 59, ele causa separação entre Deus e o povo e impede que o povo possa ter de Deus o seu auxílio através de suas orações. Então, diante dessa situação, a expressão de que Acã agiu foi uma violação grande sobre aquela condição. E diante disso, o pecado de Acã tornou-se algo, e vamos falar um pouco sobre isso mais amanhã, na lição de segunda-feira, mas aquela rebelião que foi causada em seu coração pela cobiça gerou mal a todo o povo. Isso aqui é interessante, irmãos. Tem um texto no livro de Eclesiastes que diz assim, um só pecador destrói muitos bens. E é um conselho de Ellen White descrevendo que quando um pecado é feito no meio do povo de Israel, toda a congregação ela acaba sofrendo. Porque uma vez que naquele início daquela batalha, Josué deveria ter consultado a Deus e não ouvido ou aceitado as orientações que alguns disseram, olha, vamos enfadar todo o povo, levemos uns 2 ou 3 mil só, porque a cidade de Ai é pequena. E agora houve da parte do povo um ato de presunção. E houve da parte de Acã, um pecado individual, uma rebelião particular. Então, uma coisa acabou causando outra. O povo, de fato, foi presunçoso. Josué falhou feio em não ter consultado a Deus diante daquela condição. Com certeza, Deus iria intervir, mas eles não consultaram. Houve, de fato, orgulho e presunção da parte dos israelitas e, lamentavelmente, mesmo dentro do comando de Josué, ele não teve vamos dizer assim, a postura como líder de consultar a Deus antes de tomar as decisões. Sabe? Diante de cada situação da nossa vida, Deus sempre deve ser consultado. Senhor, isso aqui estou em minha mente para fazer isso ou aquilo. É de fato a tua vontade? Me dá um esclarecimento se eu posso fazer isso ou aquilo. Felizes as pessoas que consultam a Deus antes de tomar as suas decisões. Se assim o fizerem, Deus não só será o Senhor da vida deles, mas Ele poupará a sua vida de desgraça, coisa que aconteceu com Acã, lamentavelmente. Então, diante disso, o autor aqui da lição chega a dizer uma coisa interessante no último parágrafo. Aqui diz assim, a aliança entre Deus e Israel envolveu o povo em nível individual e coletivo. À luz da aliança, Israel é tratado como uma unidade indivisível da nação escolhida de Deus. Portanto, o pecado de um ou mesmo alguns de seus membros incorre em culpa toda a congregação do povo. Como o Senhor disse, Israel pecou, quebraram minha aliança. Você vê que Israel está falando não de indivíduo, mas de povo. Depois ele fala, quebraram, está no plural, a minha aliança, aquilo que eu lhes disse que havia ordenado. Isso está em Josué capítulo 7, verso 11. Então, assim, não se deve jamais ter autoconfiança para com que aquilo que vai se fazer. Deus deve ser consultado em tudo. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia, Ele vai fazer algo. Tem um verso que antecede esse, é o capítulo 37 de Salmos, e o verso 3 e 4, quando fala assim, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Josué
Por mais que tenha vencido para Jericó e consciente que isso é curioso, a vitória para com Jericó não foi uma prerrogativa do povo de Israel. Foi unicamente um milagre, uma bênção, uma intervenção de Deus. Do contrário, eles teriam sido derrotados totalmente. Então, diante dessa situação, eles, na verdade, deveriam ter mantido em alta a aliança, o acordo que eles tinham com Deus, consultarem a Deus antes de tomar as decisões. Em suma, diante dessa questão, nós observamos o seguinte: o pecado foi feito, lamentavelmente foi escondido, e o autor aqui colocou 5 expressões. Ele colocou: tomaram, transgrediram, roubaram, colocaram, esconderam, enganaram. Isso aqui, tudo foram atributos do que Acã tinha feito. Mas amanhã vamos entrar em detalhes em relação à questão até sobre o arrependimento. E eu aguardo vocês amanhã para estudarmos sobre esse assunto. E agora, o que eu quero deixar claro com você é: mantenha sempre em alta a sua aliança com Deus e não a viole por coisa alguma. Se você quer Deus em sua vida, mantenha-se firme em suas promessas e com certeza Ele endireitará as tuas veredas. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado a Deus pelas tuas orientações e pela lição de hoje. Que nós não sejamos transgressores, violadores, rebeladores da tua palavra, assim como foi Acã, e tendo o cuidado de fazer tudo aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Perdoa, Senhor, nossas faltas e obrigado pelo estudo de hoje. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.